Fala, projetista! Tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, essa é a aula número 1 do módulo 2 do nosso curso de projeto arquitetônico no Revit, tá? Nesse módulo, pessoal, a gente vai falar sobre o estudo de necessidades e o estudo, de viabilidade financeira, tá? Então, esse é o módulo 2. Vamos recapitular aqui rapidinho o que a gente está aprendendo nesse curso, né? E eu vou explicar esse módulo aqui que a gente vai aprender e já vou dar a aula de número 1, tá? Nesse curso, pessoal, no módulo 1 a gente aprendeu sobre análise e estudo do terreno, tá? Que eu postei semana passada essas aulas. Lembrando, pessoal, muito importante lembrar isso, esse é um curso pago, para a comunidade projetando no Revit. Porém, eu estou disponibilizando ele aqui no YouTube por tempo limitado, tá? Então, eu postei semana passada as aulas do estudo do terreno, porém, eu já deixei essas aulas privadas, tá? Somente quem tiver acesso à comunidade projetando no Revit que vai ter acesso ao curso completo e ilimitado, tá? Se você quer ter acesso à comunidade projetando no Revit, vários outros bônus e também outros cursos, é só clicar no link da descrição do vídeo e você acessa lá a nossa comunidade, tá? Semana passada eu falei sobre análise e estudo do terreno, tá? As aulas já foram bloqueadas, talvez, eu vou deixar uma ou outra aula do curso, eu vou deixar disponível no YouTube, mas a grande maioria, 85%, 90% das aulas só vão ficar disponíveis para quem estiver na comunidade, tá? Então, essa semana eu vou postar o módulo 2, tá? E daí já na semana que vem eu já vou bloquear as aulas do módulo 2 e assim por diante, tá? Então, se você tem interesse, clica no link da descrição do vídeo e acesse a nossa comunidade Projetando no Revit, que tá com um preço muito especial. Tá bom, pessoal? Então, semana passada a gente falou sobre o estudo do terreno, tá? O estudo, análise e estudo do terreno. Lá a gente falou sobre topografia, sobre calçada, construções vizinhas, posição do sol. A gente falou sobre muita coisa bacana no módulo passado. Foram 3 aulas do módulo passado. Nesse módulo, a gente vai falar sobre o estudo de necessidades do cliente e o estudo básico de viabilidade financeira, tá? No módulo que vem, a gente vai falar sobre a parte da prefeitura, ou das normas municipais para aprovação de projeto, e no módulo 4 a gente vai desenvolver de fato um projeto, a modelagem de um projeto aqui no Revit, tá? Então acompanha, fica por dentro aí que esse curso é um curso muito completo mesmo de projeto arquitetônico, tá? Então, vamos agora focar nesse módulo 2, tá? Qual que é o objetivo desse módulo? Esse módulo vai ter 3 aulas, tá? 3 aulas. Aula 1, a gente vai falar sobre o estudo básico de necessidades do cliente, tá? Na aula 2, a gente vai falar o estudo detalhado de necessidades do cliente. E na aula 3, a gente vai fazer um estudo básico de viabilidade financeira, tá? Qual que é o objetivo desse estudo, pessoal? Vamos lá, muito importante. Eu já fiz muito projeto, pessoal, que eu pego para fazer, principalmente lá no início, que eu comecei a fazer projetos para cliente. Começo a fazer o projeto, o cliente vai lá e a gente faz o projeto, o cliente não gosta, eu faço alteração, altero de novo e altero, e tem que alterar 1000 vezes o projeto até o cliente realmente gostar do projeto. Mas por que isso acontece? Porque eu não fiz um estudo de necessidades do cliente. O estudo de necessidades eu vou entender de fato, tanto no estudo básico, depois do estudo detalhado, cada detalhe do que o meu cliente quer, para daí sim eu iniciar o projeto. Por isso que eu falo, que antes de você iniciar um projeto arquitetônico, você tem que conhecer o terreno, conhecer a necessidade do cliente, conhecer as normas da prefeitura, para daí sim você iniciar o projeto, que são os módulos desse curso. Módulo de estudo do terreno, estudo de necessidades e o estudo das normas da prefeitura, tá? Esse é o caminho para você poder, antes de iniciar o seu projeto, para você poder, de fato, fazer um projeto de qualidade. Então, a partir do momento que você faz um estudo de necessidades do cliente de forma correta, de forma assertiva, a chance de você ter que ficar fazendo correção do projeto é muito baixa, tá? Você pode até corrigir, mas é pouca coisa. Por quê? Porque você, de fato, vai fazer reuniões com o seu cliente que você vai entender o que o seu cliente quer, tá? Então, a aula 1 e a aula 2 desse módulo tem por objetivo entender o que o cliente quer,
para que você possa fazer um projeto e ele gostar, para você não ter que ficar alterando, para você fazer um projeto, né, realmente que você vai fazer isso, o cliente vai falar, poxa, era esse o projeto que eu queria, era esse o projeto que eu precisava, foi excelente, tá? Então esse é o objetivo. A aula número 3, a gente vai fazer um estudo básico de viabilidade financeira. Qual que é o objetivo dessa aula? É você pegar o que o seu cliente quer e traduzir isso daí em valores, para que ele possa ter uma noção de quanto ele vai gastar para executar esse projeto que ele está querendo, tá? Qual que é o objetivo disso? É que para quando esse projeto chegar na obra, ele realmente seja executado, tá? Por quê? Eu já fiz muito projeto que eu fiz o estudo de necessidades do cliente, o cliente, né, entendi o que o cliente queria, né, fiz o projeto, o cliente gostou, mas quando chegou na obra, o cliente não conseguiu executar. Por quê? Porque ele não tinha dinheiro, né? O que ele tinha de recurso financeiro era muito menor do que o projeto que eu fiz. Então, cabe a nós, projetistas arquitetônicos, entender, né, o que o seu cliente quer e colocar se é compatível com o que ele pode, tá? Então, tem muitos clientes que vai chegar em você, eu quero uma casa de 300 metros com tanta suíte, tal. Mas, às vezes, o que ele tem financeiramente não dá para isso. Então, você também vai se frustrar, porque você vai fazer um projeto que não vai ser executado, né? Por mais que você vai receber tudo certinho, mas vai chegar na obra, esse projeto não vai ser executado, tá? Então, nesse módulo aqui, qual que é o intuito aqui? Você entendeu o que seu cliente quer para você fazer um projeto que realmente ele goste, tá? E depois você também fazer um projeto que vai ser executável, tá? Um projeto que o seu cliente vai ter recursos financeiros para poder executar esse projeto, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai fazer um estudo básico de necessidades do cliente. A gente vai entender o que o cliente quer. Essa é uma aula basicamente simples, mas que muitos profissionais não fazem essa reunião, né? Não entendem o que o cliente quer e iniciam o projeto de qualquer forma, tá? Eu acho, pessoal, nesse curso aqui, o objetivo dele é a gente fazer o passo a passo depois que você fechou o contrato com o cliente. Então, você fechou o contrato com o cliente, você vai fazer o estudo do terreno, você vai fazer o estudo, né, de necessidades, você vai fazer o estudo das normas da prefeitura. Porém, essa aula em específico, o estudo básico de necessidades, é muito importante que você faça esse estudo até mesmo antes de fechar o contrato com o cliente. Por isso que o nome próprio já diz, estudo básico. Você vai entender de maneira básica, de maneira mais simplificada o que o seu cliente quer. Por quê? Esse estudo vai ser já suficiente para você poder passar um orçamento, tá? Então, digamos que o certo, esse estudo é ser feito lá antes, quando você ainda está negociando com o seu cliente para fechar o contrato, que você faça esse estudo. Esse estudo pode ser feito por ligação, pelo WhatsApp, numa reunião com o seu cliente. O ideal é você conseguir marcar uma reunião para você poder entender, né, o que o seu cliente quer, para você poder passar um orçamento para ele. Aí você fechando, aí sim você vai para um estudo detalhado, né, para você poder dar sequência, tá? Então, pessoal, o que consiste esse estudo de necessidades, esse estudo básico de necessidades, tá? Nada mais é do que entender o que o seu cliente quer. Como você vai entender isso? Através de perguntas. Às vezes nem o seu próprio cliente, ele sabe o que ele quer, tá? Nem às vezes o seu próprio cliente, ele sabe o que ele quer. Então você como projetista, você tem que perguntar. Um bom profissional sabe fazer perguntas. Então você vai perguntar para o seu cliente, você vai entender o que ele quer, tá? Então aqui, ó, a gente está com o mapa mental, aqui a gente tem, né, o estudo do terreno, e aqui a gente tem o estudo de necessidades do cliente. Então, eu coloquei aqui estudo básico. Então, o que o estudo básico é? É o que o cliente quer construir. Você tem que entender o que o cliente pretende construir. Como você vai entender isso? Através de perguntas, tá? Então, nessa aula eu quero abrir a mente para vocês, para que vocês possam fazer as perguntas corretas para o seu cliente, para que ele possa te dar as respostas corretas para você poder entender, tá? Direto eu recebo ligações, clientes que vêm até mim, que realmente ele não sabe o que falar para mim. Então, eu tenho que saber perguntar. Não é o cliente que tem que saber me falar, não. Eu tenho que saber perguntar, eu tenho que saber investigar o que o cliente quer. O cliente chega lá com um embaranhado de ideias e você vai tentar decifrar o que ele quer, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos entender. O cliente entrou em contato. O que eu faço, tá? Primeira questão, você vai entender. Você vai começar a perguntar para o seu cliente o tamanho do terreno, a localização. O seu cliente passando o tamanho do terreno, você já vai ter uma noção. Um terreno de 1.000 metros,
pô, um terreno grande. É um terreno de 150 metros, 200, já é um terreno menor. Então, você vai começar a perguntar. Questão do terreno, a localização do terreno. Pô, esse terreno fica onde? Fica em qual cidade? Você já tem que ter essa noção. Por quê? Porque às vezes seu cliente quer fazer um projeto numa cidade que às vezes você não atende. Uma cidade que não faz parte da sua alçada. Então é bom você já ir entendendo isso aí. Então o cliente entrou em contato com você, você vai perguntar, né, onde fica o terreno, qual que é o tamanho do terreno, pede para ele fotos do terreno, para você já começar a entender se esse terreno tem declive, não tem. Porque lá no módulo passado eu falei para vocês a questão do estudo, né, da declividade do terreno, né, da topografia do terreno, tá? Então já pergunta para o cliente, se ele tiver foto, pede para ele mandar, né? Aí você vai começar a entender, né? Fulano, o que você quer construir? Você tem uma noção? Sempre vai perguntar assim, você tem uma noção? É uma casa? É um sobrado? É uma edificação comercial? Né? É uma edificação residencial? É uma edificação mista, né? Que vai ser comercial e residencial, né? Então você vai começar a identificar o que o seu cliente quer, né? Então, você vai perguntar, fulano, você quer uma casa? Né? Ah, ele vai falar, é uma casa. Mas como que é essa casa? Você tem uma noção? É quantos quartos essa casa? Ah, às vezes o seu próprio cliente ele não vai saber te falar, é 2, é 3. Você, como projetista, vai fazendo perguntas. A cada resposta que ele te der, você vai fazer uma nova pergunta, né? Vamos supor que seu cliente não sabe o que ele quer construir. Gente, parece piada, mas tem clientes que entram em contato com a gente, ele simplesmente não sabe o que ele quer construir. Ele sabe o que ele quer construir, mas ele não sabe o que, tá? Então você vai perguntando, fulano, essa casa é para você ou é uma casa para venda? Primeira coisa, isso aqui é muito importante você entender isso, tá, pessoal? Casa para venda a gente tem que fazer no padrão do bairro que vai ser vendida essa casa. Casa pro cliente, você vai se preocupar com o que o cliente quer, tá? E não com o que vende. Tá? Então tem essa diferença crucial. Então se o cliente entrou em contato com você, eu quero construir uma casa. Mas tá bom, essa casa é para você ou é para venda? Ah, é para venda. Beleza, a partir do momento que você descobriu que é uma casa para venda, a partir desse momento você vai começar a estudar o bairro aonde está essa casa. Tá? Então, para você vender uma casa, você não vai fazer uma casa de R$1 milhão, 2 milhões, em um bairro onde todas as casas custam 400 mil, porque essa casa não vai ser vendida, tá? E vice-versa, você não vai fazer uma casa de 300 mil num bairro, num condomínio fechado, onde essas casas são vendidas por mais de 1 milhão, 1, 2 milhões, tá? Então, você vai entender. Então, se essa casa for uma casa para construção, para venda, você já tem uma noção que você vai ter que estudar o mercado, vai ter que estudar, né, a região para você fazer esse projeto. Se o seu cliente falar, não, essa casa é para mim, opa, maravilha, então a gente vai buscar atender a sua necessidade. Aí você vai perguntar para ele, fulano, quantas pessoas vão morar nessa casa? Essa casa vai ser você, sua esposa, filhos? Ah, é só eu e minha esposa. Mas espera aí, vocês já têm filhos, né? Vocês são, às vezes é um casal já de mais de idade, que já tem filhos que já casaram, já saíram de casa. Beleza. Mas às vezes é um casal que quer ter filhos. Então você vai ter que entender isso, né? Então o seu cliente vai falar, eu quero, né? A gente quer 2 quartos, a gente quer 3 quartos, né? Quantidade de quartos é uma das perguntas mais importantes, né? Você quer quartos? Vai ter suíte? Eu não gosto, pessoal, particularmente, de fazer 3 quartos sem suíte. Eu não gosto. Já vi pessoas me pedirem projetos de casa com 3 quartos, sem ser suíte, apenas um banheiro, tá? Então, isso eu acho errado. Então, eu sempre oriento o cliente. Se você vai fazer 3 quartos, um dos quartos tem que ter uma suíte. Então, você vai perguntar para o seu cliente, você quer quantos quartos? É 2. Um dos quartos vai ser suíte? Vai. Não, vai ser só 2 quartos e um banheiro. Beleza. Vai ser 3 quartos? Opa, beleza. Então tem que ter uma suíte. Vai ter uma área gourmet? Vai ter vaga para 2 carros? Vai ter vaga para 1 carro? Então, o objetivo desse momento é você fazer as perguntas. Pessoal, não tem uma receita pronta para eu te dar. Cada cliente é de um jeito. Então, cada cliente você vai ter que investigar, entender o que ele quer. Tá? Então você vai perguntar, você tem um terreno de 200 metros, você quer o quê? Uma casa com 3 quartos? Com uma área gourmet pequena? Uma garagem para 2 carros? Você já vai ter uma noção ali que é uma casa de 100, 110 metros, né?
Ah, Gabriel, eu quero um sobrado, né, com 3 quartos, uma área gourmet maior, né, uma garagem maior. Então, você já sabe que talvez é uma casa ali de 140, 150 metros, tá? Então, é dessa forma que você vai fazer essa análise inicial, é fazendo perguntas, né? Seu cliente, ele quer um sobrado, né? Ele vai querer quarto embaixo ou os quartos só serão em cima, né? Vai morar idoso nesse sobrado, porque sobrado com idoso é complicado, vai precisar de elevador, né? É comércio, né? Vai ser comércio embaixo e em cima residência, ou é só o comércio, né? E é só um pavimento de comércio. Ah, é um comércio, mas que comércio que é? Né? Você vai atender qual público, né? Então, nessa aula, pessoal, nesse momento, é isso, tá? Você vai ter que entender o que o seu cliente quer. Você vai fazer as perguntas corretas, tá? Então, aqui eu criei mais ou menos aqui só para ter uma noção, né? Quantidade de quartos, quantidade de suítes, sala de jantar, né? Precisa de uma sala de jantar? Você tem que perguntar para o seu cliente. Tem construções que a gente faz sala de jantar, tem construções que não, construções menores, a própria cozinha, ela serve como sala de jantar. Você vai colocar a sala a mesa ali na própria cozinha, né? Construções maiores, de médio e alto padrão, a gente faz uma sala de jantar, né? Sala de estar, né? Qual que é o tamanho dessa sala de estar? Você já vai tentando entender de forma básica, né? Ainda é uma investigação inicial. Na aula que vem eu vou explicar para vocês, né, como vocês vão fazer, né, o estudo detalhado. O estudo detalhado é diferente. A gente vai abordar ambiente por ambiente. Agora não, a gente não vai entrar muito em detalhes, né? A gente não vai, o quarto é uma cama de casal, uma cama de solteiro. Ainda não. É só na próxima etapa. Agora, nosso objetivo é entender quantos quartos, quantos banheiros, né? Vai ter sala de jantar ou é só sala de estar? A cozinha, vai ter uma cozinha e uma área gourmet? Ou uma cozinha com área gourmet junto? Vai ter piscina? Vai ter lavabo? Qual que é o tamanho da garagem? Vai ter integração de ambientes? Outra coisa que eu não coloquei aqui, fachada, né? Qual que é o estilo da sua fachada? É aquele estilo mais contemporâneo? É aquele estilo mais antigo, né? Telhado aparente? Qual que é o estilo de fachada? Pede para ele te enviar fotos, porque isso também, pessoal, influencia na dificuldade do projeto. Se ele chegar em você e falar, eu quero uma fachada colonial, aquele negócio todo cheio de coisa, gente, dá um trabalho danado fazer um projeto daquele, tá? Então é muito importante que vocês façam esse estudo de necessidade, que vocês compreendam, né, como o seu cliente quer a sua casa, a sua construção, tá? Então, neste momento, você vai entender de maneira geral o que o seu cliente quer. Então, se vai ser uma casa, um sobrado, uma área de lazer, um comércio, uma indústria, se é uma casa para venda, uma casa para uso próprio, né? Quantas pessoas vão morar nessa casa, quantos quartos vão ter, quantas vagas de garagem, sala, cozinha, para quê? Para você poder entender de maneira geral, né, o que esse cliente quer, tá? Para você até mesmo poder passar um orçamento para ele. Por isso que eu falei que essa etapa, o ideal é que você faça ela mesmo até antes de você passar o orçamento, para você poder passar o orçamento, tá, pessoal? Então, esse é o objetivo dessa etapa, desse estudo básico, tá? É você entender de maneira geral o que o seu cliente quer, tá? Então, você entende se é uma casa, um sobrado, um comércio, né, quantidade de quartos, para você já ter uma noção do tamanho dessa casa, né? Se vai ser uma casa de 70 metros, uma casa de 80, uma casa de 100, uma casa de 120, tá? Uma casa, se o seu cliente falar para você, por exemplo, Gabriel, vai ser uma casa de 2 quartos sem garagem pequena. Geralmente, pessoal, uma casa de 60, 65 metros dá para fazer um projeto assim. Se o cliente quer 3 quartos com garagem, no mínimo 90 metros, tá? 3 quartos, garagem para 2 carros, mais uma área gourmet, mais uma piscina. Gente, é no mínimo 120, 130 metros de construção. Um sobrado com 3 quartos, vaga para 2 carros, área gourmet, lavabo. Gente, é um projeto de 150, 160 metros para cima. Então, você entendendo o que seu cliente quer, você já tem uma noção, você já tem uma base da metragem, né, do tamanho do terreno, para você poder já passar um orçamento para ele, tá? Então, essa fase inicial é isso, você entende de maneira geral o que o seu cliente quer. E na próxima aula eu vou falar sobre estudo detalhado. No estudo detalhado, você vai se aprofundar ambiente por ambiente. Você vai fazer um estudo minucioso
de todos os detalhes que o seu cliente quer, para que daí sim você possa, né, numa etapa seguinte, você iniciar o projeto, tá, pessoal? Então, na aula de hoje é isso. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários, que eu fico à disposição para estar tirando as dúvidas. Então, tá bom, pessoal? Então, obrigado e até a próxima aula.